Olá! O projeto de extensão da ULBRA, Construção Colaborativa de Saberes na Produção de Queijo Colonial, busca estreitar o diálogo entre academia e comunidade. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa ULBRA Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas. Eu começo apresentando Fernanda Fábero Guedes, que tem graduação em Química Industrial e mestrado em Microbiologia Agrícola e Ambiente. É docente da ULBRA e tem experiência na área de controle de alimentos. Pesquisa temas como substâncias bactericidas e biodegradação de resíduos orgânicos. Seja bem-vinda, professora. Eu também quero apresentar Cristina Zaffari Gresselin, que tem graduação em Medicina Veterinária e doutorado em Microbiologia de Alimentos. É docente na universidade e responsável pelo Laboratório de Microbiologia do Hospital Veterinário da ULBRA e atua no projeto Queijo Colonial. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. E eu começo perguntando, professora Fernanda, de que trata mesmo esse projeto? Bom, o projeto Construção Colaborativa de Saberes na Construção do Queijo Colonial é um projeto de extensão que envolve o curso de Química e Medicina Veterinária da ULBRA e tem convênio com a Secretaria de Agricultura e a Emater, né? É um projeto que visa aproximar o acadêmico da sua área profissional, com o intuito de fazer com que o acadêmico faça diagnósticos de problemas sociais, estude, elabore projetos e soluções para esses problemas. Perfeito. Então, professora Cristina, qual foi a motivação que vocês encontraram ao elaborar esse projeto? Vocês perceberam que tem um vazio nessa área de prestação de serviços que a professora Fernanda comentou. Na verdade, assim, pontualmente o queijo colonial, ele faz parte da história do Rio Grande do Sul. Ele vem das etnias, né, portugueses, Perfeito, espanhóis, alemães, italianos. E há uma necessidade muito grande de padronizar esse queijo, né? Obviamente não mexer e nem trabalhar a questão de o saber fazer. Isso eles sabem fazer, como sabem fazer. Mas sim trazer para a população uma segurança maior, uma inocuidade maior, um padrão melhor e automaticamente ajudar esses produtores rurais. Então, o nosso maior estímulo, então, foi a padronização desse queijo, o auxílio a esses para que ele alcance algum parâmetro em termos de higiene, de aquilo que os alimentos são exigidos hoje em dia. E ao mesmo tempo que permaneça esse queijo no nosso estado, né? Que mantenha uma questão cultural. Tem que respeitar esse saber fazer. É importante isso, né? Existem esses padrões que diferenciam de uma região para outra, está muito vinculado com essa história, com essa etnia. Ou seja, o modo como cada pequena família produz o seu queijo. Exatamente, cada pequena família produz. E automaticamente se torna uma forma de agregar um valor a esse produto. Né? Hoje a população está interessada nesse tipo de alimento, né? Um alimento mais artesanal, e ao mesmo tempo agrega um valor e traz então também um respaldo financeiro melhor para esse produtor rural. Professora, todos os pequenos agricultores que vocês atendem, eles são formalizados ou muitos trabalham de modo informal? Os pequenos produtores envolvidos no projeto, a maioria trabalha de modo informal, né? Então, o projeto prevê a análise de 309 amostras de queijos provindas de 309 agriculturas familiares. Perfeito. Dessas 309, 210 são produtores informais, né, fabricantes de produção caseira, que a gente chama, e 100 são agroindústrias que já têm uma inspeção municipal. O que a gente percebe, né? Então a gente percebe que houve uma queda muito grande no número de produtores de queijo colonial. Em 1985, nós tínhamos 60 mil produtores e em 2006 a estatística mostra em torno de 5.800 produtores. Olha só, mas e qual é a causa dessa queda? Isso se deve a que em 1990 foi criada uma legislação para a vigilância sanitária desses produtos e todos os produtos que não estavam regulamentados não poderiam ser comercializados. E o que aconteceu, né? O produtor, principalmente por falta de conhecimento e também por falta de apoio financeiro,
acabou vendo essa legislação como uma punição, né, para a produção do queijo. Sim. E só agora, em 2017, que a gente percebe que as legislações, que as leis estão sendo criadas para incentivar novamente a produção do queijo colonial, né? Mas também cada grupo familiar, de acordo com a sua origem étnica, tem um modo de fazer esse queijo. Sim. Isso é importante dentro dessa proposta? Sim, essa é a receita passada de geração para geração, né, que a gente não quer que se perca. O que a gente quer? A gente quer que o queijo colonial gaúcho seja conhecido, que a gente possa conhecer as características desse produto que hoje a gente não conhece. Mas que ele continue com a sua receita tradicional e com o seu sabor característico. A gente não quer que isso se perca. Justamente esse é o objetivo do projeto. Fazer com que o queijo colonial gaúcho não se perca na história. Professora Cristina, você como médica veterinária, tenha também alguma relação, dependendo do alimento que o animal consome, dependendo da raça do animal, isso dá uma diferença depois na configuração final do queijo? Sem dúvida nenhuma. Dentro desse projeto, está se fazendo esse levantamento também. Então, cada produtor é submetido a um questionário. Esse questionário ele é aplicado a esse produtor pelo técnico da Emater e que faz um levantamento sobre raça, quantidade de leite produzido, uma média de quantidade de leite produzido pelo aquele produtor, tipos de pastagens, né? Se é feito somente de pastagem, tem alguma coisa em silagem. Para quê? Para que a gente depois, né, ou já estamos nesse momento, relacione o que é avaliado, o que se encontra, principalmente na composição físico-química, com essa questão desse tipo de leite. Então, sim, há, no sentido de sabor, no sentido de teor de gordura. A gente tem raças que têm mais teor de gordura, outras um pouco menos. Tem raças que produzem um volume maior, outras produzem menos. Obviamente que o Estado, ele tem um rebanho, não digo homogêneo, mas raças mais comuns, né? Exatamente pelo clima, pelo tipo de pastagem. Então, existe alguma padronização dentro do Estado. Então, a gente não compara, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul com o Mato Grosso, né? Porque a gente tem um clima completamente diferente, a adaptação do animal diferente e a questão da vegetação da pastagem completamente diferente. E por isso que caracteriza um tipo de queijo, né? Porque exatamente ele é daqui, de uma pastagem desse local. Olha que interessante. E aí, a partir, digamos, do projeto de vocês, também foram estabelecidas, então, parcerias? Você já citou a Emater? Sim. Na verdade, assim, o projeto ele iniciou exatamente com um grupo de trabalho criado pela Secretaria da Agricultura, onde nesse grupo de trabalho foram chamadas diversas instituições, entre elas a UBRA e a Emater e outras instituições também. E dali a gente foi uma das nossas formas de criar, então, essa parceria e fazer uma análise desse queijo, desses produtores, para que a gente conseguisse configurar um pouco desse queijo e desses produtores no estado. Então, a parceria direto, ela está vinculada com a Secretaria e com a Emater, que eram, principalmente a Emater, que era a entidade que coletava o queijo, né, para nós, é a entidade que tem entrada direta aos produtores rurais, né? Então é uma parceria bem interessante que aconteceu, né, tanto para a gente quanto para eles, né, trazendo uma das nossas principais formas de extensão, né, que a Emater é um órgão de extensão, um exemplo para nós, né? E aí então essa questão importante de trazer para dentro da instituição uma entidade como essa. Ah, perfeito. Professora Fernanda, e quantos, em média, mais ou menos, pequenos agricultores são atendidos por esse projeto? Então, esse projeto envolve, né, então foi feito todo um tratamento estatístico, né, e foi definido 309 pequenos produtores rurais para serem atendidos nesse projeto. Né, aqui no estado do Rio Grande do Sul? Aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul, e desses, né, 200 de fabricação caseira, né, que é o fora da formalidade, e os 100 de agroindústria familiar. Porque também é importante que esses pequenos produtores, obviamente, saiam da formalidade e se formalizem dentro dos padrões existentes, né? Na verdade, assim, quando a gente tem um grupo de produtores como esse que a gente atendeu, né, que a gente atende, que a gente chama que são pessoas que estão na informalidade, não dá para sentar em cima do problema e dizer que ele não existe, né? Então, dizer, não, a gente não dá assistência para esse produtor, porque ele existe, ele representa um valor
tanto cultural quanto econômico para o Estado. Perfeito. Né? A gente tem uma questão importante hoje no Estado do Rio Grande do Sul, que é a sucessão familiar, que é um grande problema que a gente tem hoje. Então, muitas vezes você tendo alternativa para esse produtor, a sucessão familiar acaba acontecendo. E o que a gente percebe é que, ao invés de você sentar em cima do problema, você começa a tentar ajudar, que foi exatamente o que a gente fez. Então, através da análise físico-química, muitos produtores nunca tinham feito análise dos seus produtos. O que é essa análise físico-química que você... Bom, a análise físico-química é a determinação da composição química do queijo, teores de umidade, gordura, acidez do produto, né? Então, a quantidade de cloretos, né? Então, isso a gente caracteriza como análise físico-química. E aí compara isso com um padrão que existe. Na verdade, o queijo colonial não tem padrão, né? Então, esse é o objetivo... O padrão é não ter padrão. Não, o objetivo do projeto é que a gente elabore um padrão, um regulamento técnico de identidade e qualidade pro queijo colonial, assim como já tem para outros tipos de queijo. Perfeito. Então, para isso a gente precisa conhecer a composição físico-química, né, que é a composição química do produto, e as características microbiológicas do queijo colonial. E aí foi aí que iniciou a nossa parceria, né, a nossa do curso de Química e de Veterinária, que já estamos aí há 3 anos com esse entrosamento muito legal. Então, o que acontece? O curso de Química ficou responsável pela parte da análise físico-química e a curso de Veterinária no Laboratório de Microbiologia ficou para a parte de Microbiologia. Porque a questão físico-química é de extrema importância, mas a questão de inocuidade, ou seja, um produto seguro, se torna extremamente importante. Sim. Então, para que a gente conhecesse um pouco mais, né, a realidade desse produtor, no sentido de segurança desse alimento, foi feito, então, todas as análises microbiológicas, para que a gente tivesse uma noção de como estava, então, a produção desse queijo, né? O quanto seguro ele estaria consumido. Muito bem. Principalmente em termos de higiene, né? Higiene pessoal e higiene de equipamentos que são utilizados durante a produção. A qualidade da água, né, que utiliza, as boas práticas de ordenha, né? Então, em cima disso, a gente vai trabalhar, em cima dos resultados e dessas variáveis, a gente vai trabalhar para tentar melhorar a qualidade e servir para o consumidor um produto com segurança alimentar, de boa qualidade e um valor agregado, né? Muito bem. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. A construção colaborativa de saberes na produção de queijo colonial é o tema do Ultra Conhecimento dessa semana. Temos como convidadas professora Fernanda Guedes e professora Cristina Gresselé. E eu queria começar esse segundo bloco perguntando para vocês, já que o nosso tema é queijo colonial, qual é a diferença do queijo colonial em relação ao queijo que nós conhecemos aí no supermercado? Bom, o queijo colonial, ele tem uma característica peculiar, né? É um queijo cuja receita vem passada de geração para geração e na maioria das vezes ele é produzido a partir do leite cru, né? O que dá a ele características específicas da região, uma identidade de origem, né? Enquanto que o queijo industrializado é um queijo que tem um maior alcance de mercado, né? O leite utilizado normalmente é um leite pasteurizado, já existe uma legislação para esse queijo, então ele tem que ser produzido dentro de alguns padrões específicos, né? Ele não é um queijo que tem muito tempo de maturação ou cura, né? É um queijo mais fresco, né? Que é produzido e logo comercializado. Na verdade, são produtos iguais, porém diferentes, né? Então, a gente tem ali o queijo colonial, na verdade, é um tipo de queijo, né? Existem vários tipos de queijo. Mussarela, prato, gorgonzola, né? Então, cada uma tem o seu jeito de fazer. Não existe... O queijo colonial é um queijo que a gente considera da região, né? A região sul, né? A gente tem no região sul, que ele se assemelha a alguns queijos de outras regiões do país, como o queijo coalho no Nordeste, né? Tem alguns queijos semelhantes, mas ele seria um queijo próprio da região, né, próprio da região sul do estado, que pegaria inclusive alguns locais como Santa Catarina e Paraná, né, devido também a essa característica de solo, de clima. E essa questão de indústria e produtor e artesanal, então tem alguns conceitos que tem que ficar bastante
determinadas. Então, primeira coisa assim, o produto artesanal, ele não é o informal. Né? Um produto artesanal, por vezes, é um produto que tem uma inspeção que a gente chama de inspeção municipal, porém é feito de forma artesanal. O que seria o artesanal? Pequenas porções, como diz a professora Fernanda, mantendo a receita da família, né? Não tendo um mercado grande, né? Não está amplo, não é essa, não é, né? Não se quer trabalhar com uma quantidade grande de produto, realmente tu dá uma forma de fazer diferenciada. Já quando tu fala nesse produto industrializado, né, da indústria, é aquele que você vai produzir com quantidades maiores. Então a gente tem hoje no estado indústrias grandes que produzem queijo colonial também. Né? Só que existe essa diferença. O queijo colonial, inclusive, você encontra no supermercado. E o que difere? O tipo de inspeção. Essas empresas grandes são empresas que vão trabalhar. É um queijo colonial, porém não artesanal. Ele tem uma produção em maior escala, né? E ele é um queijo que obrigatoriamente tem que ter o que a gente chama de serviço de inspeção estadual ou federal. Então, no âmbito legal, né? Então a gente sabe que municipal é todo aquele produto que pode ser vendido, deve ser vendido exclusivamente naquele município, que é o caso da maioria das indústrias que a gente dá assistência, né? Que trabalhando com as feiras. O estadual é aquela indústria que pode trabalhar em todo o estado, e o federal é aquele produto que pode trabalhar nas cidades, no estado e fora do estado também. Olha, que bacana isso. Então, quer dizer, em vez de manter um padrão, como o queijo de larga escala tem, são diferentes pequenos padrões, cada um com o seu específico, né? E cada um vai ter a sua especificidade, né? Na verdade, se compara muito ou se tenta, né, quem trabalha na área, se tenta comparar, logicamente tendo total noção de grandeza, com a França, que é um país onde cada produtor tem a sua forma de fazer, cada produtor tem o seu jeito de trabalhar. E a ideia aqui no Rio Grande do Sul, e a gente fala da região sul, porque a gente tem esses outros estados também fazendo parte, tem exatamente essa ideia, respeitando então esse jeito artesanal de cada um fazer. O específico de cada qual. Muito bem, professora Fernanda, vocês têm uma equipe interdisciplinar, como a gente já percebeu no começo. Sim. Quantas pessoas mais ou menos compõem essa equipe que trabalha nesse projeto Queijo Colonial? Bom, considerando os cursos de Medicina Veterinária e Química da UBRA, né, então já passaram por esse projeto em torno de 40 alunos voluntários. Voluntários. Né, participando de forma voluntária. 10 bolsistas de extensão, tá? Além de professores do curso de Química e da Medicina Veterinária, que também orientam esses alunos, né, no estudo, na pesquisa do queijo colonial. E o que significa esse projeto para os alunos, professora Cristina? Bom, os alunos da Medicina Veterinária, eles conseguem visualizar um pouco mais da prática. Então, porque depois da execução, né, propriamente do trabalho, das análises, no caso nosso da veterinária microbiológica, esses produtos geram um laudo e isso gera uma avaliação do problema individual de cada produtor, né, a partir de cada amostra. E isso o aluno consegue visualizar, primeiro, a realidade como ela é. Então, por exemplo, os queijos, quando chegam para a gente para fazer as análises, são padrões praticamente não tem, né? Um redondo, outro quadrado, um é maior, outro é menor. Então ele visualiza como é a vida, né? Como acontece mesmo a produção do queijo colonial no estado. E em relação a essa questão do produtor, ele consegue detectar, ou a gente, com nossa ajuda, lógico, ele detecta quais são os principais problemas que levaram àquele resultado, né? E como faria para que aquilo não acontecesse, né? Principalmente porque a gente diz respeito à segurança do alimento. Então, a gente trabalha muito desde aquela parte de procedimentos de ordenha, quais são os protocolos que a gente tem que trabalhar na ordenha para que você tenha um leite adequado, que é a principal matéria-prima, né? Todo o processo de produção do queijo, que ele prevê ali uma manipulação bastante excessiva, ou seja, o manipulador, o indivíduo produzindo. Então, quais são os cuidados de higiene mínima que esse produtor tem que ter, né? Quais são os pontos que poderiam estar influenciando naquele resultado e como fazer para aquilo melhorar. Então, essa visualização o aluno consegue ter acompanhando esse projeto. Além, obviamente, dessa questão bem técnica de procedimentos microbiológicos, análises, isso ele consegue ter.
É legal porque existe aquilo que a academia tanto busca, um diálogo entre a academia e a realidade. O aluno consegue ir a campo, né? Então o aluno... Vocês vão a campo. Sim, o aluno participa, então a gente faz as análises, né? Emite os laudos e faz reuniões para devolução dos resultados. Com os pequenos com os produtores e os alunos participam dessas reuniões, aonde a gente apresenta os resultados e discute em cima dos resultados, né, o modo de fabricação, né, melhorias, principalmente na parte higiênico-sanitária. Aí o aluno participa disso. Então, para o aluno é muito importante porque ele dá o retorno para a comunidade daquilo que ele está trabalhando, pesquisando no laboratório. Além de conhecer e praticar habilidades manuais sobre análises, né, físico-químicas e microbiológicas. Sim. E vamos perguntar assim, qual é o ganho agora que a academia tem, pensando nos professores que participam a partir de um projeto de inserção assim? Bom, esse projeto, nós conversamos anteriormente, e eu e a Fernanda a gente conversa muito sobre esse impacto que a instituição causa nesses produtores, né? Então, é um acesso de um técnico, de um professor, né, em comunidades que têm uma carência técnica muito grande, né? Então, muitas vezes nós somos quase únicas pessoas que conseguem, juntamente com os técnicos da Emater, chegar nesses produtores, né? Eles têm muito pouco assistência técnica. Quando tem a Emater que faz, e agora a gente, nesse caso, está junto. Então, é um acesso, a universidade está conseguindo chegar realmente no pequeno produtor, né? É um acesso direto e isso aí, o objetivo final é a melhoria na qualidade de vida desses indivíduos, que com certeza eles vão ter. Tanto com a melhoria do produto deles, quanto até como informações gerais. Condições de higiene, algumas patologias, alguns critérios que nessas situações eles acabam nos questionando, né? Por sermos as pessoas ali, enfim, que estamos tecnicamente preparadas. Então a gente traz aquela informação acadêmica que esse produtor dificilmente teria acesso. Claro, porque o que vocês comentaram antes, na ideia da renovação cultural a cada geração, ele vai praticando aquilo que aprendeu. E aquilo que, sei lá, algumas gerações no passado era aceitável, hoje em dia não é mais, pela exigência e tal. Né? Não, e é gratificante a recepção que esses produtores têm com a gente, né? Então, é impressionante como eles gostam desse momento de troca de conhecimento, como eles aproveitam para nos perguntar e tirar muitas dúvidas, né? Então, isso eu percebo, assim, que fica bem claro que eles realmente precisam dessas reuniões, desse conhecimento que está faltando e que para eles é importante. Isso só vai vir agregar valor ao produto, né? Evitar o êxodo rural, né? Porque a gente sabe que o pessoal do campo acaba migrando para a cidade, achando que aqui vai encontrar condições melhores de vida. E com esse incentivo, a tendência deles é ficar no campo e fazer um produto de qualidade que possa ser comercializado em território nacional, né? Um produto com segurança alimentar. Muito legal. Nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais das nossas convidadas. Olá, a dica de hoje é sobre a participação em projetos de extensão. O projeto de extensão, ele possibilita que a universidade chegue mais próximo do produtor e da comunidade. E nesse projeto de extensão do queijo colonial, a universidade conseguiu capacitar não só o agricultor que produz o queijo, mas também os técnicos da Emater que prestam assistência técnica a esses produtores. Então, se você tiver a oportunidade de participar de um projeto de extensão, não perca essa oportunidade. A construção colaborativa de saberes na produção de queijo colonial é o tema do Umbra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para o recado final das nossas convidadas. Professora Cristina, qual é o seu recado final? Vamos consumir queijo, né? Acredito que colonial. É importante a gente estimular a cultura local, não só no queijo, né? Em outros produtos também. Né? Essa característica hoje de retornar isso está acontecendo e eu acho que é importante a população estar ciente disso. Ao estimular a produção local, ao consumir produtos locais, seja o queijo ou qualquer outro produto, você estimula aquele produtor e aquela região. E isso faz parte hoje de uma nova
essa nova geração já pensa assim, eu acho que a gente tem que pensar também. Obviamente que os produtos industrializados têm o seu lugar, eles nunca vão sair dali. Claro. Não são mercados completamente diferentes, né? A gente tem que imaginar que não é uma competição, né? Ali são mercados diferentes. Então, acho que dentro de cada um, eu acho que as pessoas têm que cada vez mais não deixar se perder essa questão das culturas, que isso realmente é importante. Muito bem. Professora Fernanda, o seu recado final? Eu queria ressaltar a importância desse projeto de extensão, né, porque eu acho que é muito importante a comunidade receber um retorno da academia, né, então essa parceria tem tudo para dar certo. E isso a gente consegue por ser um projeto extensionista. Tá? Como a professora disse, vamos consumir queijo, né? Porque foi um produto que não foi valorizado durante muito tempo e agora os produtos coloniais, que são aqueles produzidos de forma artesanal, estão em alta novamente. Então a gente vê receitas de restaurantes renomados, onde tem no cardápio lá o queijo colonial, né? Então é um produto que, junto com outros produtos artesanais, ele está vindo no mercado com tudo, né? É importante que a gente trabalhe com esse produtor, porque muitas vezes, por medo ou por falta de conhecimento da legislação, ele acaba desistindo, né, da sua prática de produção, né? E a produção do queijo colonial, ela tem que ser valorizada. Eu acho que é uma tradição que não pode ser perdida, né? A gente tem que saber também o que é queijo colonial, então a gente tem que saber classificar, não pode ser qualquer produto ser chamado de queijo colonial, porque aí a gente acaba descaracterizando o nosso queijo colonial. Então essa é a importância do trabalho, né? Então a gente quer caracterizar para que não seja qualquer produto chamado de queijo colonial e fazer com que o produtor se adeque às condições higiênico-sanitárias, né, para obter um produto de qualidade com valor agregado, né, e fazer com que o produtor permaneça na propriedade rural produzindo seu queijo. Muito obrigado, professora Fernanda, professora Cristina, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!